galera, esse é o capítulo 1096 de One Piece. E galera, que capítulo foi esse? Se você já tinha raiva do governo mundial, você vai ter mais ainda. E não é só isso, nós tivemos mais informações sobre os acontecimentos lá de Gold Valley entre o Rox Shebeck e a sua tripulação versus o próprio Garp e também versus Gold Roger. Você acha que acabou isso? Não, tivemos mais um pouquinho sobre o passado do Kuma, que rapaz, tá entre o top 10 dos mais tristes de longe. E é isso que a gente vai conferir hoje nesse capítulo. Já deixa aí embaixo nos comentários o que você achou desse capítulo e também de tudo que tá acontecendo lá em Gold Valley. E também eu quero uma opinião de vocês. Você acha o porquê do Garp ser da marinha? Ser um cara tão de justiça, um cara que quer proteger as pessoas, ou então do porquê dele meio que compactuar com o governo mundial. Eu sei que ele não aceita tudo isso e quer ajudar as pessoas, mas indiretamente ele ajuda o governo mundial a escravizar as pessoas. Esse ponto que também nós vamos abordar nesse vídeo. Deixa aqui nos comentários, deixa o like, se inscreva aqui no canal. E sem mais enrolação, para ver aqui tudo que aconteceu nesse capítulo 1096 de One Piece. Então a gente começa esse capítulo com o pessoal lá, os Cavaleiros Sagrados, começando aquele jogo esportivo de caçar os escravos. E o Kuma tava no meio de tudo isso, quando ele era criança. Então a gente vê uma ligação no quartel-general da marinha falando pro Garp e pra Gold Valley. Só que também, no mesmo momento, ele acaba recebendo uma informação que até mesmo o Roger também tá indo pra Gold Valley. E o porquê disso é que do nada, aparentemente, tem um tesouro lá muito importante, que até mesmo o Roger ficou interessado. Em contrapartida, enquanto eles estão se movendo para Gold Valley, nós vimos escravos lá, todo mundo desesperados, já que estão sendo caçados sem nenhum motivo, somente por algum esporte. Até mesmo dizem, caraca cara, que situação ruim, tomara que tudo isso seja um sonho, já que isso não é humano. Mostrando que o governo mundial não tá nem aí pro bem-estar de ninguém, somente pra eles mesmos. Cara, tipo, como eu disse no comecinho do vídeo, como o Garp, o Akainu e os outros almirantes, o Fujitora, são meio que coniventes com isso, já que estão na marinha. E a marinha serve o governo mundial, então indiretamente eles estão ajudando essa escravização que tá tendo nessa ilha. E o Garp, um cara que tem um senso de justiça, como ele pode concordar com tudo isso e não fazer nada a respeito, já que ele quer salvar as pessoas, mas tem pessoas sendo escravizadas bem na sua frente e ele simplesmente não faz nada. Se tem uma teoria sobre isso, deixa aqui nos comentários. E galera, olha que louco, mesmo querendo ou não, o Rox Shebeck é considerado um dos piratas mais perigosos do mundo naquele momento. E ele foi para Gold Valley justamente para ir atrás desse tesouro misterioso. Mesmo ele não querendo, meio que indiretamente, salvar aqueles escravos, ele aparentemente foi o único que queria fazer alguma coisa sobre aquilo. Eu sei que não queria salvar ninguém, ele queria acabar com todo mundo ali, ter o Beats, pegar o tesouro só pra ele, pra ficar muito mais poderoso, tudo mais, eu sei. Mas olha que louco, um cara considerado como doido foi o único que fez alguma coisa em relação a tudo isso, mesmo com interesse pessoal e egoísta, eu sei. Eu não tô passando um pano pra ele aqui não, mas cara, olha que doideira, um cara que é considerado perigoso fez algo em relação a tudo isso, mesmo com pensamento egoísta, tipo, querer acabar com tudo, querendo só as frutas pra eles, o tesouro tão importante que tá lá dentro. Eu sei, mas olha que doido, é uma reflexão minha, deixa aí nos comentários se concorda ou não comigo. Então continuando aqui o capítulo, nós vimos o Império, que eu não consigo pronunciar o nome dele, falando que eles teriam que sobreviver a todo custo, que aquela mentira sobre se eles conseguirem sobreviver por 3 semanas eles seriam libertados é pura mentira, já que ninguém nunca conseguiu sobreviver, então ele tem um plano para fugir de toda aquela situação. Nós vimos também o pai do Shanks, aparentemente é o pai do Shanks, que é o Fingelark Garden, acho que se pronuncia o nome dele, acabando com vários escravos. Ele tá no topo da lista desse jogo, ele tá pontuando mais que todo mundo. Então nós vimos que os escravos tinham um plano de fugir, que era basicamente roubar 2 frutas extremamente poderosas, que uma delas era do próprio Kaido e a outra era aquela que atualmente está em posse do próprio Kuma. Então eles têm esse plano, se eles conseguirem essas 2 frutas, com certeza eles vão conseguir escapar.
Só que fazer isso não é uma tarefa fácil, já que eles precisavam de uma pessoa para ser isca enquanto geral tá roubando essas duas frutas. E quem se voluntaria para ser essa isca é o próprio Kuma, que inclusive ele tava com um alvo nas suas costas e com uma flecha encravada nela. Olha o nível desse pessoal do governo mundial. Como eu disse lá no começo do vídeo, uma história extremamente triste. Então ele simplesmente decide se sacrificar para que as pessoas possam ter alguma chance de sobrevivência. Então que do nada, Gold Valley começa a ser atacada, nada mais nada menos pelos piratas Rocks. E que o bando é extremamente poderoso. Simplesmente quem tava nesse bando é o próprio Kaido, e a própria Big Mom e o próprio Barba Branca e vários outros tripulantes, que eles eram extremamente poderosos. Aqui a gente viu o bando completo, somente o próprio Rox T-Back não apareceu nesse capítulo, somente ele falando algumas palavras, mas o seu rosto em si a gente não viu, infelizmente. Então que também o próprio Garp chega lá para defender os Trilbitos, a marinha e tudo mais, e o próprio Roger também chega nessa confusão. Então a gente tem aquele incidente de Gold Valley entre três poderes extremamente poderosos. O próprio Garp representando a marinha, também o Gold Roger representando o ápice dos piratas e também o próprio Rox T-Back, um cara extremamente poderoso e também um dos piratas mais temidos do mundo. Então a gente tem esse incidente aí extremamente insano, todo mundo começa a brigar com todo mundo. Aqui não tinha informação que o próprio pai do Shanks também estava no meio dessa briga aí, foi muito insano. Só que lembrando, galera, esse é um flashback do Kuma, não em si somente desse incidente de Gold Valley, porque infelizmente é cortado bem na hora do clímax dessa batalha entre esses três poderes aí e corta mais uma vez lá pro Kuma. Infelizmente, eu sei que a história do Kuma é extremamente importante, principalmente nesse arco atual, que é sobre a filha do Kuma, a Bonnie e tudo mais, mas infelizmente esse é um flashback dele, não do incidente de Gold Valley. E falando no Kuma, ele simplesmente aparece comendo aquela fruta que ele tem atualmente também no Império, que eu não consigo falar o nome dele, infelizmente, tava com a fruta do Kaido na mão. E quando ele ia comer essa fruta, a Big Mom chega lá e acaba tomando essa fruta dele. E que um tempo depois, a própria Big Mom acaba entregando pro Kaido. Então o Kuma comendo essa fruta extremamente poderosa que é capaz de teleportar todo mundo, o Saturno, um dos Gorosei, acaba chegando lá e acaba batendo muito forte no Kuma. Com um discurso muito revoltante falando pro Kuma que ele simplesmente nasceu com sua história escrita, que era simplesmente viver como escravo e morrer como escravo. Mas o Kuma começa a perguntar, pô cara, por que eu tenho que ser assim? Se eu tivesse algum tipo de poder, eu queria ser como Nika, salvar as pessoas que estão infelizes, inclusive essas pessoas aqui. Cara, olha o tipo de pensamento do governo mundial. E tem gente que defende esses caras no mundo de One Piece, obviamente. E o próprio Saturno fala que esse tipo de pensamento que não pode existir, pessoas igual a Nika. Então meio que acaba aí o incidente de Gold Valley é cortado, onde está o próprio Império, também o próprio Kuma e a própria Jean que estão chorando e orando, já que eles conseguiram sobreviver. Inclusive o próprio Kuma conseguiu salvar 500 pessoas, mas meio que tá se culpando por não ter conseguido salvar mais pessoas. Então nós vimos o Iva indo embora lá, se juntando ao exército revolucionário, enquanto a Jean e o próprio Kuma ficam lá naquela ilha. Os dois começam a morar junto e cada um cuidando um do outro. Aparentemente a Jean realmente é a mãe da Bonnie. E o mais incrível, cara, uma cena tão fofinha e tão bonita é os dois comendo bastante e estando com a barriga cheia, cara. Eles começam a chorar, pois tem um pouquinho de paz e de esperança. Essa cena foi muito emocionante. E aí, deixa aqui nos comentários o que você achou desse capítulo. E lembrando que semana que vem não tem pausa, então a gente vai ter mais do flashback do próprio Kuma e até mesmo, talvez, o Kuma aparecendo para salvar a Bonnie, já que ela tá numa situação muito ruim. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse capítulo, da nossa análise. Deixa aqui seu ponto de vista, sua teoria, as suas críticas aqui embaixo. Deixe seu like, se inscreva aqui na Central do Nerd, pois quando sair o próximo capítulo de One Piece, a gente vai trazer o mais rápido possível pra vocês. Então se inscreve aí e deixa as notificações ativadas. Tamo junto, galera, e valeu!